Esses sinais acompanharão os que creem. Meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Aqui a igreja, ela vai pegar um dos dons do Espírito Santo, que é falar em línguas, não é? Mas ele está de uma maneira mais ampla, dizendo que os sinais de Deus se manifestam quando os dons do Espírito Santo estão vivos na vida da igreja. E é isso que ele está dizendo aqui, que as pessoas podiam ver as manifestações dos dons do Espírito, aqueles dons que estão revelados em 1 Coríntios, capítulo 12, 13, 14, em Romanos, em 1 Pedro 4, em Romanos 12, em 1 Pedro 4, e esses dons são sinais da graça de Deus que se manifestam na vida da igreja. A palavra dom, dom do Espírito, a palavra dom, ela é uma palavra interessante, ela é traduzida por dom, não é? Mas tem duas palavrinhas na língua grega para dom. Uma é doron, doron é dom, dom é presente, presente. Você usa do jeito que quer, faz o que você quiser com o seu presente, tá? E nesse sentido, Jesus é o dom de Deus. Você pode receber, não receber, fazer o que você quiser. Mas os dons do Espírito são os carismas. E a palavra carisma, ela vem de uma raiz que quer dizer graça. E se a gente fosse fazer uma tradução literal, a gente diria assim: manifestações da graça, sinais da graça de Deus. Os dons na vida da igreja são um testemunho dos sinais da graça de Deus, sejam eles os dons extraordinários, ou sejam eles os mais simples da lista que está lá na Bíblia. E o que a igreja está dizendo é: nós estamos vendo as pessoas falar em novas línguas, ou falar em línguas estáticas, ou falar em línguas espirituais, ou falar em mistérios, sei lá como você entende isso, mas nós estamos vendo a manifestação dos dons de Deus na vida da igreja. Por quê? Porque não dá para pregar o Evangelho sem o poder do Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus disse aos seus discípulos: permaneçam em Jerusalém até que sobre vós seja derramado, não é? O poder do alto, o Espírito de Deus. E é interessante que no dia de Pentecostes eles são revestidos desse poder do alto, do Espírito Santo, e eles começam a falar com uma ousadia incrível a mensagem do Evangelho, e os sinais acompanhavam. É tão interessante como Deus trabalha essas coisas. Às vezes a gente fica admirado com o dom de línguas, não é? Mas o dom de línguas na Bíblia não é o dom mais impressionante. Aí, porque inclusive a Bíblia fala que se você fala em línguas e não consegue interpretar as línguas que você fala, então fique calado e apenas adore a Deus ali baixinho. Por quê? Porque num culto público a gente tem que edificar uns aos outros, não é? Então às vezes a gente vive essa experiência, a gente adora lá baixinho o Senhor. Agora, se isso se torna uma palavra profética, né, vai vir uma tradução disso, a gente vai anunciar essa mensagem. Se você tem dúvidas sobre isso, quero indicar um livro. O melhor livro que eu já li sobre isso é do Billy Graham, O Poder do Espírito Santo. Tem lá na livraria. Compra, você vai ver todos os dons explicados. Eu não tenho tempo aqui. Baixa lá na internet, no nosso site. Eu vou pedir para o pessoal já deixar mais fácil isso. Tem 2 estudos completos sobre os dons do Espírito Santo. Você pode baixar para ler ou para ouvir as mensagens ou para ver as mensagens. Mas o que eu quero dizer para você é que enquanto a gente está pregando o Evangelho, a gente está no centro da vontade de Deus, Deus abre as janelas dos céus e capacita o seu povo, dando dons. E é tão interessante como acontece isso. Existe, por exemplo, um dom que é a palavra de conhecimento.
Palavra de conhecimento é uma coisa muito interessante, porque ela não tem a ver com profundidade dessas coisas. É às vezes Deus colocar no coração da gente uma palavra que prescruta o coração do outro, não é? Quantas vezes, às vezes, estou lá atendendo uma pessoa e de repente o Espírito Santo fala para mim assim: pergunta isso para essa pessoa. Gente, mas é incrível, você vai lá e parece que colocou a faca no lugar certo ali e abriu com um bisturi. Eu entendo que a manifestação do Espírito é palavra de conhecimento. Aí eu não recebi uma voz, não teve uma luz, não teve um anjo. Não, é o Espírito dentro da gente que vai falando com a gente, que fala com o outro. Quantas vezes o Senhor dá uma percepção que os outros não têm, e a palavra chama de discernimento. E você diz: mas o que é isso? É o Espírito Santo discernindo as coisas e revelando para a gente. Tem tanta coisa tremenda de Deus. Agora, para que Ele está fazendo isso? Para autenticar a mensagem do Evangelho. Os dons, eles são manifestações da graça de Deus que autenticam a mensagem do Evangelho. Por isso, se você começa a secar espiritualmente, você está entendendo o que eu estou falando? Os dons começam a se arrefecer na sua vida. Eles não desaparecem, porque a graça de Deus é muito grande, mas eles não têm a mesma intensidade que tinham antes. E para muita gente aqui que está meio seca, está entendendo muito bem o que eu estou falando, porque às vezes a gente estava vivendo aquele fogo de Deus, não é? E as coisas, e de repente dá uma arrefecida. A gente pergunta: o que é que está acontecendo? É porque por dentro a gente está secando, porque eu estou precisando sempre ser realimentado pelo óleo da graça de Deus, senão não dá para a gente continuar nessa jornada.